Olá, pessoal. Vamos discutir agora um pouquinho sobre a histologia das glândulas endócrinas, tá bom? Esse é o conteúdo que falta aí para a gente finalizar a morfologia visceral e claro que deveríamos também abordar um pouco o reprodutor masculino e feminino, mas não é o foco para odonto. Então, acho que o mais importante aqui para finalizar com vocês é a histologia das glândulas endócrinas, que é bem tranquilo, tá? Então, vamos lá. Bom, como nós já vimos no começo do ano, certo? As glândulas, elas são tecidos de origem epitelial, como está aqui, certo? Elas têm uma origem epitelial e essa célula epitelial começa a se proliferar em direção ao tecido conjuntivo, certo? Ela começa a se proliferar, ó, toma esse rumo aqui e ela tem dois destinos. Ou ela forma um ducto, né, que se conecta ao ambiente externo, né, uma área livre, onde o produto de secreção será jogado nesse ducto, ou ela se desprende, né, do epitélio, é envolvida por vasos sanguíneos e o seu produto de secreção aqui, ó, será ser lançada dentro desses vasos aqui, se transformando em uma glândula endócrina, tá? Então, ela se transforma em uma glândula endócrina e esse aí será o seu produto de secreção, tá? No sangue. Bom, quais são as estruturas capazes de lançar substâncias aí na corrente sanguínea? Então, nós temos órgãos e células secretoras de hormônios, que são bastante, né? Ó, o timo, o pulmão, o coração, o fígado, estômago, pâncreas, rim, intestino delgado, vesícula seminal, próstata, tecido adiposo e a pele. Esses órgãos aqui, ó, eles conseguem produzir substâncias chamadas de hormônios e lançar na corrente sanguínea, tá? Agora, glândula endócrina mesmo, de origem glandular, nós temos algumas estruturas aqui. O hipotálamo, que é uma estrutura aí no sistema nervoso central, que produz alguns hormônios. A hipófise, que já é uma glândula propriamente dita. A glândula pineal. A glândula tireoide. As glândulas paratireoides. As glândulas suprarrenais. A placenta. O ovário na mulher e os testículos nos homens. Tá? Então, essas estruturas aqui são glândulas que vão produzir hormônios, tá? Os hormônios vão ser aí substâncias químicas de origem proteica, tá? Que vão, ao encontrar células-alvo, controlar as taxas de reações enzimáticas ou controlam o transporte de íons e moléculas através da membrana ou controlam a expressão gênica e a síntese proteica. Tá? Então, o hormônio, quando encontra uma célula, ele pode desencadear esses três tipos de eventos nessas células. Ou aumentar as reações enzimáticas dessas células, né? Elas passam a produzir mais enzimas, ativam enzimas inativas, ou eles podem abrir canais na membrana que estão fechados, eles podem ser abertos ou fechados, e podem também, inclusive, chegar no núcleo e alterar a síntese proteica, né, aumentando a expressão de determinados genes, tá bom? Os hormônios são classificados em três tipos de hormônios, né? O primeiro grupo de hormônios são os hormônios peptídicos. Esses hormônios peptídicos, ó, eles são transcritos e traduzidos, né, em um pré-hormônio, aqui no retículo endoplasmático rugoso. Do retículo endoplasmático rugoso, ó, eu vou ter um pró-hormônio. O que é um pró-hormônio? Eu vou ter aí uma substância, aqui está o peptídeo, né? Aqui dentro está o peptídeo. Vocês estão vendo que ele tem dois fragmentos. Um fragmento que nós chamamos de hormônio ativo, que é esse azul aqui, ó, esse azul é o hormônio ativo, e essas cadeias laterais aqui, que são fragmentos peptídicos, que não têm função. O retículo rugoso faz vesículas, manda para o Golgi processa e libera vesículas com o hormônio ativo quebrado dos fragmentos peptídicos. E quando chegar um sinal nessa célula, ela vai liberar essa vesícula
certo? Por exocitose, com o hormônio ativo e os fragmentos peptídicos, que vão entrar na circulação e vão para o alvo. Tá? Quem vai para o alvo? Só o hormônio ativo. Os fragmentos peptídicos não têm função fisiológica conhecida, mas eles são indicadores da quantidade de hormônios ativos na circulação. Tá? O que esse hormônio peptídico vai fazer? Ele vai circular e, ao chegar em uma célula, ele vai encontrar o receptor dessa célula-alvo. Esse receptor ele pode ser um receptor acoplado à proteína G, e se ele for um receptor acoplado à proteína G, ele tem dois destinos. Ou a proteína G abre um canal iônico, ou a proteína G ativa enzimas de membrana que vão desencadear sistemas de segundos mensageiros que vão fosforilar proteínas num sistema de amplificação que nós já vimos e fará com que essa célula desencadeie uma resposta, tá? É uma enzima amplificadora. Se o hormônio se ligou num receptor, certo? Vinculado a uma enzima, que são os receptores enzimáticos, né? Essa enzima normalmente é a tirosina quinase, e a tirosina quinase, ela também, aí ativada, fosforila proteínas e produz uma resposta celular. Então, os hormônios ou eles se ligam em receptores acoplados à proteína G, e essa proteína G pode ou abrir canais iônicos ou ativar enzimas amplificadoras, ou esse hormônio se ligou a um receptor ligado a uma enzima, normalmente é a tirosina quinase. Temos outros também, mas o principal é esse, tá? Então, essa a forma com que o hormônio peptídico age em receptores da membrana plasmática das células-alvo. Outro tipo de hormônio são os hormônios esteroides, tá? Hormônio esteroide é aquele hormônio que tem como precursor o colesterol, tá bom? Então, o colesterol no retículo liso aí de algumas células, de algumas glândulas, vai desencadear uma série de reações químicas que produzirá aí ou estradiol, ou cortisol, ou aldosterona, ou corticosterona, ou progesterona, ou testosterona. Como vocês podem ver, a partir de cada um desses, eu consigo gerar outros tipos de hormônios, né? Então, por exemplo, de progesterona, eu consigo chegar a androstenediona, que vira testosterona, e que, dependendo da enzima, pode virar estradiol. Mas androstenediona também pode virar estrona, que vira estradiol. Tá? Então, eu possuo várias vias de síntese de hormônios esteroides, todos usando como precursores o colesterol. E a partir disso, ó, eu tenho essas setas aqui, indicam que tem enzimas capazes de fazer essas conversões. Tá? O que é importante saber é que os hormônios esteroides têm como precursores o colesterol. Tá? Como que os hormônios esteroides agem? Os hormônios esteroides vão ser lançados na corrente sanguínea, são transportados por proteínas carreadoras, eles não são transportados livres, e eles têm a capacidade de cruzar a membrana. Como eles são lipofílicos, eles vão atravessar a membrana plasmática e o receptor deles costuma estar dentro do citoplasma. Pode estar na membrana também, como é o caso aqui, mas normalmente o receptor ou está dentro do citoplasma, ou o receptor também pode estar no núcleo. O que é importante vocês saberem é que os hormônios esteroides, eles agem no DNA da célula-alvo. Eles amplificam, eles aumentam a taxa de transcrição de DNA. Logo, eles vão aumentar a síntese proteica. Tá? Se tem uma área do DNA que estava sendo pouco lida, esse hormônio age lá no DNA e faz essa área começar a ser lida com mais intensidade. Logo, eu vou aumentar a quantidade de determinadas proteínas, tudo bem? Então, se ele aumentou a transcrição, automaticamente a taxa de tradução em proteínas vai aumentar, aumenta o processamento via retículo e novas proteínas vão ser sintetizadas. Tá? Então, essa célula produz aí novas proteínas que vão participar dos processos celulares. Tá? Então, hormônio peptídico é lançado na corrente sanguínea e ele vai entrar aí
em contato com receptores de membrana, com respostas amplificadoras, que fosforilam proteínas. Aqui, né, ou seja, ativam proteínas, né? Aqui nos hormônios esteroides, não. O hormônio esteroide ele cruza a membrana plasmática, o receptor dele está dentro do citosol ou no núcleo, e ele aumenta a síntese proteica, a taxa de síntese proteica. Tá? Ele não vai ficar ativando proteína, ele vai aumentar a quantidade dessas proteínas dentro da célula. Tudo bem? E um terceiro tipo de hormônio aqui são os hormônios amínicos, que são derivados aí do aminoácido tirosina. Tá? E a tirosina ela é o aminoácido que é precursor aí dos hormônios tiroidianos, tá? Que é o T3 e T4, né? A tiroxina, que é o T4, e a triiodotironina, que é o T3. Então, a tireoide ela vai usar a tirosina, ela vai fazer ligações químicas com o iodo que você ingerir na dieta e vai produzir a tiroxina, que é o T4. Ou ela vai produzir o T3, que é a triiodotironina, tá bom? Mas a tirosina também pode ser usada para produção de catecolaminas, tá? Que aí vão ser produzidas por neurônios, tá? Quais são as catecolaminas? A dopamina, a noradrenalina e a adrenalina, que também são comumente chamadas aí de epinefrinas, tá? Então, esses dois aqui, né, as catecolaminas e os hormônios da tireoide, são derivados da tirosina. Na glândula tireoide, a reação é feita junto com o iodo e produz aí os hormônios T4 e T3. Já em alguns neurônios específicos, certo? Essa tirosina vai ser usada aí pelos corpos celulares desses neurônios para a produção de catecolaminas, ou dopamina, ou noradrenalina, também chamada de norepinefrina, ou adrenalina, também chamada de epinefrina, certo? Como que vai ocorrer a liberação hormonal? Então, nós temos vários padrões de reflexos endócrinos, né, neurais ou neuroendócrinos. Então, olha esse daqui, né? É um reflexo neural simples, aonde eu tenho um estímulo. Esse estímulo age num sensor, né, num receptor de um neurônio. Esse neurônio faz sinapse com outro neurônio. Esse neurônio libera neurotransmissores numa célula-alvo e essa célula-alvo produz uma resposta. É um padrão bem simples. Nesse segundo cenário aqui, ó, o estímulo no receptor de um neurônio faz ele fazer sinapse com um neurônio. Esse segundo neurônio faz uma sinapse na corrente sanguínea e esses neurotransmissores na corrente sanguínea chegam numa célula-alvo e essa célula-alvo produz uma resposta. E nós temos reflexos neuroendócrinos mais complexos, né? Olha só, o estímulo no receptor de um neurônio, esse neurônio faz sinapse com um segundo neurônio, esse segundo neurônio faz sinapse com uma glândula endócrina, certo? Uma glândula endócrina. Essa glândula endócrina libera seus hormônios na corrente sanguínea e esses hormônios encontram uma célula-alvo, se ligam nela e provocam nela uma resposta. Aqui eu tenho ainda um pouco mais complexo. Olha só, o estímulo no neurônio, no receptor de um neurônio. Esse neurônio faz sinapse com o segundo neurônio. Esse segundo neurônio libera neurotransmissores na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, eles vão encontrar uma glândula endócrina e estimular essa glândula endócrina a liberar os seus hormônios na corrente sanguínea. E, circulando na corrente sanguínea, eles vão encontrar uma célula-alvo que vai produzir a sua resposta. E aqui o mais complexo, né? Que é o que nós mais vamos estudar na fisiologia, lá no ano que vem. O estímulo no receptor de um neurônio, ele faz sinapse com um segundo neurônio, que libera os neurotransmissores na corrente sanguínea, então são neurohormônios, né? Esses neurotransmissores, esses neurohormônios encontram uma glândula endócrina, fazem ela liberar um hormônio na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, esse hormônio encontra uma segunda glândula endócrina que libera os seus hormônios na corrente sanguínea, que vão encontrar uma célula-alvo e fazê-la desencadear um padrão de resposta, tá? E aqui o reflexo endócrino simples, né? O estímulo é direto na glândula, a glândula libera os seus hormônios na corrente sanguínea, que encontram células-alvo que produzem um padrão de resposta. Tudo bem?
Então, esses são os tipos de controle de liberação hormonal. Então, reflexo neural simples e os neuroendócrinos aí simples, neuroendócrinos complexos, tá? A primeira glândula que nós vamos estudar, então, que é o nosso objetivo primário aqui, é a glândula hipófise, tá? A hipófise ela é também chamada aí em alguns livros de glândula mestre, tá? Porque ela vai orquestrar a maioria das demais glândulas do nosso corpo, tá bom? Histologicamente, ela tem essa conformação aqui, ó. Ó, eu vou falar para vocês que a gente não vai ter mais aula prática, mas eu recomendo que vocês vão até o laboratório e peguem lá a lâmina de hipófise e deem uma olhadinha. É bem fácil, ó. Isso aqui, se você fizer num aumento de 4, você vê exatamente essa estrutura aqui, ó. Uma estrutura mais clara, que é o lobo posterior, também chamado de pars nervosa, e uma estrutura bem fortemente corada pela hematoxilina, bem basofílica, que é o lobo anterior, que é a pars distalis, tá? E aqui em cima, ó, é o hipotálamo, tá bom? É o hipotálamo que se comunica diretamente com a hipófise. O hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso central que se comunica diretamente com a glândula hipófise, tá? Dá para perceber que a hipófise tem duas origens, né? Uma, a pars distalis, e uma que é a pars nervosa, que é essa daqui, que eu vou explicar com riqueza de detalhes agora, tá bom? Só para vocês entenderem que o hipotálamo possui alguns neurônios com alguns neurotransmissores, por exemplo, a ocitocina e o ADH, e esses neurônios descem do hipotálamo até a pars nervosa e ficam acumulados aqui. Tá? Já a pars distalis não recebe esses neurônios. A gente vai ver como que é a estruturação dela já já. Tá? Então, olha só. Na parte endócrina, que é a pars distalis, o hipotálamo faz sinapses na corrente sanguínea, e a corrente sanguínea, né, tem uma circulação que desce aqui o eixo do hipotálamo para a hipófise, e esses hormônios que o hipotálamo liberou estimulam células aqui, ó, né, estruturas nodulares, células nodulares da hipófise, a liberar os seus hormônios na corrente sanguínea, tá bom? Já na neurohipófise, que era essa aqui, não, era um neurônio que vinha até aqui e esse neurônio que ia liberar na corrente sanguínea, tá bom? Quais são os hormônios produzidos pela porção endócrina, né, da hipófise, pela adenohipófise? A prolactina, o GH, o TSH, o ACTH, o LH e o FSH, tá bom? A prolactina age nas glândulas mamárias, o GH age nos músculos esqueléticos, também no tecido ósseo, cartilagíneo, o TSH age na tireoide, o ACTH age nas glândulas suprarrenais e o LH e o FSH agem nas gônadas, no ovário e nos testículos, tá bom? Aqui dá para a gente ver a circulação delas, né, da hipófise, é uma região bem vascularizada. Então, qualquer substâncias que as células que fiquem aqui, né, isoladas por esses capilares, qualquer substâncias que elas secretarem, rapidamente vão sair aí por esses vasos, tá? Que é o sistema porta-hipofisário. Então, aqui, histologicamente falando, nós temos aqui a pars distalis e a pars nervosa. A pars nervosa, ela recebe o quê? Prolongamentos axonais. De onde? Do hipotálamo, tá? Ela recebe prolongamentos axonais do hipotálamo, tá? E vai ser a primeira que nós vamos discutir aqui, a pars nervosa. Então, a pars nervosa, quando nós olhamos para a estrutura dela, ela lembra o nervo, né, que nós vimos no semestre passado. Então, ela é repleta de capilares, ó, ela tem um monte de capilares aqui, que eu estou ilustrando com a letrinha C. Ela tem estruturas chamadas de corpúsculos de Herring,
tá bom? Que são essas estruturas maiores aqui, que são vasos bem grandes. Células chamadas de pituicitos. Os pituicitos, eles têm uma função semelhante às células gliais, né? Então, eu não tenho aqui astrócitos, oligodendrócitos, mas eu tenho os pituicitos que a função deles parece ser semelhante às células gliais. E o que eu tenho em volta aqui, ó, são prolongamentos axonais, muitos axônios. E esses prolongamentos axonais derivam da onde? Do hipotálamo. E a região terminal desses axônios possui o ADH, que é o hormônio antidiurético, e a ocitocina, que é um hormônio que age aí na musculatura lisa do útero, né? E também na musculatura lisa aí das glândulas mamárias, tá? Então, vai ser um hormônio bastante importante para as mulheres aí no período de gravidez. Nós vamos discutir com maior intensidade na fisiologia. Tá? E o ADH também, nós vamos estudar todo o ciclo do ADH. Aqui na morfologia basta vocês saberem o quê? Que o ADH e a ocitocina são produzidas aí no hipotálamo, onde elas são produzidas. E do hipotálamo ela é enviada para a pars nervosa da hipófise. E aí a pars nervosa libera esses hormônios, né, com sinapses em capilares sanguíneos. Então, esses prolongamentos aqui, ó, eles vêm nos capilares e fazem a sinapse liberando ADH e ocitocina na circulação. Tudo bem? Então, é dessa forma que acontece. Depois nós temos a pars distalis. A pars distalis é a parte efetivamente glandular da hipófise, né? É também chamada, né, a pars distalis de adenohipófise. Aqui eu vou ter o crescimento de células mesmo. Então, a gente vai ver aí muitos núcleos celulares, eu não vejo prolongamentos axonais. Eu vejo o quê? Eu vejo células, né, formando pequenos nódulos que são circundados aí por tecido conjuntivo e por capilares sinusoides aqui, ó, um monte de capilares aqui, ó, tá? Esses capilares aqui em volta. E aí você tem esses crescimentos dessas células aqui, apoiadas numa lâmina basal com pequena quantidade de tecido conjuntivo. E essas células possuem diferentes colorações. Então, algumas células são células acidófilas, elas representam 40% da pars distalis. E essas células vão ser as células que vão secretar GH e vão secretar prolactina, tá bom? Eu vou ter células, então, ó, essas células acidófilas vão ser essas aqui, ó, com o citoplasma bem fortemente corado pela eosina, tá? Eu vou ter células basófilas, que vão representar 10%. Essas células vão ser células que irão secretar o ACTH, que age nas suprarrenais, o FSH e LH, que agem nas gônadas, testículos e ovários, e o TSH, que vai agir lá na glândula tireoide. Então, estão aqui, ó, as células basófilas. E as células cromófobas, né, que vão aí representar 50% das células da pars distalis, da adenohipófise, e vão produzir prolactina, tá bom? E parece que existem outras funções dessas células aqui, mas são ainda enigmas para a ciência, tá? Essas células cromófobas vão ser essas células aqui, ó. Elas não se coram nem com a eosina, nem com a hematoxilina, tá bom? Então, eu tenho que ter outras formas de coração. Então, o que eu observo na pars distalis, né? Células acidófilas, células basófilas, células cromófobas, mais a presença de capilares. Ou seja, essas células aqui, ó, elas vão produzir conteúdo e lançar nesses capilares, tá? É importante ressaltar que essas células só vão secretar as suas substâncias quando receberem a informação do hipotálamo, tá?
Existe uma região central ali da hipófise chamada de pars intermédia. Essa pars intermédia, ela produz uma substância chamada MSH. O MSH, ele age lá nos melanócitos, na pele, e faz eles secretarem melanina, tá? E aí o que vai acontecer? A pele vai começando a escurecer, tá bom? Então, essa foi a hipófise. Agora a gente parte para a glândula tireoide, tá? A glândula tireoide é uma glândula bilobada, tá? Então eu tenho esse lobo aqui e tenho esse lobo aqui. E esses lobos são conectados por um istmo, que é esse istmo aqui, ó, que liga esses dois lobos. Ela é uma glândula de origem endodérmica a partir do assoalho da faringe. Tá? Então, aqui atrás nós temos a traqueia, né? Então, esse istmo fica bem, ela se acopla, né, um pouco aqui na laringe e a outra porção dela abraçadinha na traqueia. Tá? Ela é uma glândula em forma de borboleta, né? Logo abaixo da laringe. E ela vai secretar aí hormônios da tireoide e também calcitonina. Quando nós fazemos um corte na tireoide, ó, ela não é uma glândula, ela não é um tecido tubular, ela é um tecido denso. Só que é um tecido denso onde eu não identifico duas regiões, né? Cortical e medular. Eu identifico a mesma massa de células por todo o órgão. Então, é uma estrutura aí que é revestida por uma cápsula de tecido conjuntivo, né? Isso já nos indica que é um órgão denso, né? Porque se fosse tubular, nós teríamos mucosa, submucosa, aqui não é o caso. E aqui eu vejo várias estruturas foliculares, ou seja, eu vejo células aqui, ó, epiteliais cúbicas, formando estruturas circulares, aqui, ó, um epitélio cúbico simples, formando um tubo. E dentro tem uma substância gelatinosa, chamada de coloide. Tá? Então, cada um desses aqui, ó, desses epitélios cúbicos simples, é um folículo tireoidiano. Então, assim como o fígado era formado por vários hexágonos, né, que eram as tríades portais, aqui eu tenho vários folículos circundados por epitélio cúbico simples. E na região basal desse epitélio, tá bom? Ficam aí capilares, aqui, ó, tá vendo? Muitos capilares. Eventualmente, ligado na lâmina basal e no epitélio, cresce uma célula, que é essa célula aqui, ó, que é a célula C, que é a célula que vai produzir calcitonina, tá bom? Então, a célula C produz calcitonina. E as células epiteliais desse folículo aqui são as células que vão produzir o T3 e o T4, tá? Então, quando a gente olha no microscópio, né? Então, recomendo que vocês vão lá no laboratório, deem uma olhadinha na lâmina, só por curiosidade mesmo. Tá? Vocês vão ver que, mais externamente, ele é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo. Então, se tem cápsula conjuntiva, é um órgão denso, né? E quando você põe no microscópio, ó, você vê vários desses folículos, que é aqui, ó, folículos tireoidianos. Tá? Então, aqui tem um folículo, aqui tem outro folículo, aqui tem outro folículo. São vários desses folículos. Tá? E esses folículos são revestidos por um epitélio cúbico simples com microvílulos, que são as células foliculares, ó, que é essa daqui. Ó, é um epitélio cúbico simples revestindo aqui, ó, esse folículo. Tá? Ó, o epitélio cúbico simples revestindo esse folículo. Esse aqui também, ó, esse aqui está bem bonito. Ó. Folículo aqui, tá? Ó, revestindo bem bonitão. Tá bom? Epitélio cúbico simples, tá? São células aí epiteliais cúbicas simples com microvílulos, tá? Na face apical dessas células é aqui, ó. A face apical delas é dentro do folículo, é no coloide, que é aqui, ó, coloide, uma estrutura glicoproteica,
tá? Na fisiologia nós vamos ver o funcionamento disso aqui, mas aqui é a região apical. Essa célula epitelial, ela basicamente secreta substâncias no coloide que vão reagir quimicamente, voltar para dentro da célula e a célula vai secretar essa substância nos capilares aqui, secreta na corrente sanguínea, tá? Então na face basal eu tenho aqui, né, a lâmina basal, que é essa estrutura aqui, e capilares, alguns capilares sanguíneos aqui, ó. Aqui tem a lâmina basal e o capilar está aqui, ó. Tá? Eventualmente, entre esses folículos, crescem células, como vocês podem ver aqui, ó. Essas células aqui, que não são células epiteliais, não estão revestindo o folículo, que são as células C ou células parafoliculares. Essas células aqui vão ser células produtoras de calcitonina, tá? Um hormônio que vai mexer aí com o equilíbrio do cálcio, que nós vamos estudar na fisiologia. Quem produz efetivamente o T3 e o T4 são quem? São essas células aqui que revestem o folículo. Essas células produzem o T3 e o T4 e lançam aqui, ó, na corrente sanguínea. Tá bom? Essa é a estrutura da tireoide, tá? Então, aqui, de novo, olha só. O coloide, e aqui essa célula é o epitélio, né? Epitélio cúbico simples com microvílulos. Esse epitélio ele libera substâncias na região apical, que é dentro do coloide. Esse coloide é uma mistura, onde essas secreções vão reagir quimicamente e formar o T3 e T4, que é absorvido pelo epitélio e lançado aqui na corrente sanguínea. Tá bom? E, eventualmente, eu tenho um crescimento de células, tá? Que são as células parafoliculares, ó, elas não estão revestindo o coloide. Essas células aqui são as células parafoliculares ou célula C. Essas células secretam calcitonina aqui nesses sinusoides, tá? Secretam calcitonina, que vão ser hormônios aí calcemiantes, vão mexer com o equilíbrio do cálcio, e nós vamos ver isso lá na fisiologia, tá bom? A próxima glândula é um conjuntinho aí de 4 glândulas que estão aí na região dorsal da tireoide, que são as glândulas paratireoides, tá? Essas glândulas paratireoides, ó, aqui está a vista frontal da tireoide. Eu não tenho as paratireoides. Se eu olhar a tireoide aí numa vista dorsal, eu vejo 4 estruturas, né? 2 superiores e 2 inferiores, que são as glândulas paratireoides. Elas se conectam, né? A cápsula conjuntiva da tireoide se funde à cápsula conjuntiva dessas 4 paratireoides, tá? Então, se tem cápsula conjuntiva, também as paratireoides também são órgãos densos, tá? Elas não vão ter ductos, elas vão ter estruturas sanguíneas onde elas vão depositar o seu produto de secreção. Então, está aqui a cápsula conjuntiva da paratireoide, né? E aqui estaria o quê? A cápsula conjuntiva da tireoide. Tudo bem? Basicamente, a paratireoide tem 2 tipos de células. Células principais, que são células bem basofílicas, né? Fortemente coradas pela hematoxilina. Então, são essas aqui, ó, são as células principais. Tá bom? Essas células principais, elas são mais numerosas e elas são células produtoras de PTH. O que é o PTH? É o paratormônio, tá? O paratormônio vai ser um hormônio que também vai mexer com o equilíbrio do cálcio, tá? Assim como a calcitonina. Só que a calcitonina não era essencial à vida, esse aqui é. Tá? A gente vai ver alguns experimentos aí no ano que vem que removendo as paratireoides o indivíduo não sobrevive. Removendo aí a tireoide o indivíduo sobrevive, claro, com uma série de efeitos colaterais, mas... E aqui as células oxifílicas, que são essas células aqui mais centrais. Essas células não possuem função conhecida, tá bom? Olha aqui. Aqui eu tenho bonitinho. Aqui eu tenho quem? A tireoide, certo? Olha só, o folículo aqui outro folículo, então aqui é o coloide, né? Da tireoide.
Aqui o epitélio cúbico simples, que reveste esses folículos. E aqui uma cápsula conjuntiva. Aqui já começou outra estrutura, não é tireoide. Ou seja, aqui é quem? É a paratireoide. Tá bom? Aqui foi justamente, eu peguei um corte ainda com um pouquinho de tireoide. E aqui a paratireoide. Tá? Aqui esse ponto com bastante células, né, basofílicas. Tá bom? Então são as células principais aqui, produtoras de PTH, que é o paratormônio. Estão vendo aqui vários vasos sanguíneos, esse paratormônio é produzido e lançado nessa circulação aqui. E aí vai ter ação em vários locais do nosso organismo, ok? Bom, aqui, gente, a glândula suprarrenal, certo? A glândula suprarrenal é uma glândula que vai possuir aí ela vai ficar aqui abraçadinha com os rins, tá? Essa glândula. Então, nós teremos duas, uma aí em cada rim. Uma estrutura bem vascularizada, né? Então, temos as artérias suprarrenais aí, superiores esquerda e direita, que vão fazer irrigação dessa estrutura. Quando a gente chega na suprarrenal e fazemos um corte nela, né? A suprarrenal ela não é uma glândula que possui é uma glândula densa, né? Ela não é uma estrutura tubular, mas ela possui duas regiões bem definidas. Então, nós podemos atribuir a ela regiões cortical e região medular, né? As outras glândulas não tinham essa divisão, tá bom? Então, se é um órgão denso, então ele vai ter uma cápsula de tecido conjuntivo, né? Nessa cápsula não existe secreção. Depois eu percebo uma região glomerulosa, que é essa região aqui, ó, no córtex, né? Ela é uma região diferente. Vai ser a região onde vai ser secretado o hormônio chamado aldosterona. Essa região aqui de aspecto um pouco mais fusiforme vai ser a zona fasciculada da glândula suprarrenal, onde ocorrerá a secreção de glicocorticoides. E essa zona aqui, no final da cortical, é uma zona mais reticular, e aqui serão produzidos os hormônios sexuais. Tá? Na medula da glândula suprarrenal, ou seja, na sua região mais interior, eu vou ter células que vão produzir as catecolaminas, a epinefrina, né, ou adrenalina, e em maior quantidade, né, que é essa daí, a adrenalina, e em menor quantidade a norepinefrina, tá bom? Então, eu vou ter essa distribuição aqui, ó. A cápsula conjuntiva, aqui a região cortical, e bem no centrinho aqui, a medula da suprarrenal. Aqui tem uma veia, veia suprarrenal. A vascularização ela vai ocorrer, ó, da cortical, certo? Vários capilares sinusoides, eles vão se confluindo até uma veia central, que é a veia adrenomedular central. Tá? Então, os vasos eles vão passando por toda a região da suprarrenal, coletando esses hormônios e desembocando ali numa região final. Então, olha só aqui, ó, a circulação, né? Como é que é. Então, a gente tem aqui, ó, uma artéria, certo? Suprarrenal. Essa artéria suprarrenal vai se ramificar em arteríolas corticais. Ó, aqui na primeira parte da medula, certo? Essas arteríolas, elas abraçam as células criando nódulos. Então, essa região aqui, você vê as células numa disposição mais nodular, que é a zona glomerulosa. Nessas células aqui, elas produzem aldosterona, é o hormônio que elas produzem. E nós vamos ver a função deles nos rins no ano que vem. Tá? Tem outras ações também, mas a principal é no rim. Depois, esses vasos, né, os sinusoides, eles vão abraçando essas células e formando estruturas parecendo cordões. Não formam mais nódulos, mas sim cordões, onde você tem o vaso, a célula e o vaso aqui de novo. Essa região aqui mais cordonal, que é essa região central aqui, ó, é a zona fasciculada da suprarrenal. E é uma região
cujas células vão secretar principalmente glicocorticoides, tá? Glicocorticoides, o cortisol e a corticosterona. Também vão soltar gonadocorticoides, né? Como o DEA, eudeias e a androstenediona. Mas o principal aqui são os glicocorticoides, que vão ter ação sistêmica, tá? Depois, quando a gente chega aqui, ó, esses cordões, eles passam a ter um arranjo mais horizontal do que esses cordões verticais aqui, tá? E aí, essas células aqui, nós dizemos que são as células da zona reticulada. Essas aqui são células que secretam mais gonadocorticoides ao invés de glicocorticoides. Então, inverte, ocorre inversão de secreção com as células aqui de cima, tá? Daí, esses vasos, né, chegam na região medular. A região medular possui células aqui, ó, que fazem a secreção de catecolaminas. Principal delas, a epinefrina, ou também chamada de adrenalina, e também secretam a norepinefrina. Aqui na medular é muito comum eu observar terminações nervosas, tá? Eu consigo ver aí alguns prolongamentos axonais, que são fibras nervosas simpáticas, tá? Simpáticas, são fibras aí pré-ganglionares. E o produto de secreção é liberado nessa estrutura central aqui, tá bom? Então vamos começar com a cortical, tá? A cortical, ela vai ser dividida em zona glomerulosa, é a zona externa, né, mais delgada, constitui 15% do volume cortical. Abaixo dessa glomerulosa, eu tenho a fasciculada, que constitui 80% da cortical, ela é maior. E no finalzinho da cortical, a zona reticulada, com 5 a 7% do volume dessa região cortical. Então, olhando aqui, né, nessa foto, então aqui a gente tem a cápsula de tecido conjuntivo, tá? Ó, tem algumas artérias entrando aqui, nós podemos observar, né, aqui a íntima com o endotélio, né, aqui o endotélio bem pequenininho. A primeira camadinha de células, ó, essa daqui, formando estruturas mais nodulares, é a zona glomerulosa. O que essas células secretam? Aldosterona, que é um hormônio que vai agir principalmente nos rins. Tudo que ele vai desencadear nós veremos na fisiologia. Aqui basta saber a região, onde vocês estão, né? Depois, ó, essa região aqui, onde eu já vejo um arranjo mais cordonal, ao invés de nodular, né, cordões de células, é a zona fasciculada. Essa região aqui, as células vão secretar glicocorticoides, né, como o cortisol, a corticosterona, e também vão secretar gonadocorticoides, tá? Em menor quantidade. Aqui, a secreção maior é de cortisol e corticosterona. E quando eu chego aqui na região central, eu vejo esses cordões, só que esses cordões estão distribuídos de outra maneira, não de uma forma vertical igual aqui, mas de uma forma mais horizontalizada, tá? Essa região é a zona reticulada. Aqui eu vou ter a secreção principalmente de gonadocorticoides, tá? Esses gonadocorticoides vão ser a desidropiandrosterona, que é o DEA, e o sulfato de desidropiandrosterona, que é o DEAS, tá? E também a androstenediona. Tudo isso vão ser hormônios esteroides, tá? Toda a suprarrenal produz hormônios esteroides, que nós já vimos. Elas vão ter aí um retículo liso bem desenvolvido para mexer com hormônio esteroide e também bastante mitocôndrias, para que as reações mediadas aí pela cadeia transportadora de elétrons do citocromo P450 consiga fazer a mediação dos compostos que serão produzidos nessas organelas, tá? Então, aqui foi a disposição histológica da cortical. Então, olha aqui de novo. A cápsula, né, de tecido conjuntivo, tá bom? Aqui toda a região cortical, tá bom? Toda região cortical, zona glomerular, fasciculada e reticular, tá? E aqui na região central, a medula, a região medular, que nós vamos ver já já, e aqui outra cortical,
certo? Ele é um órgão que assim, né? Então você tem a cortical dando a volta por todo o órgão e a medular no centrinho desta glândula, tá bom? Na medular, o que nós teremos na medular? Na medular nós teremos as células cromafins, que serão células secretoras de catecolaminas, a adrenalina, também chamada de epinefrina, e a noradrenalina, também chamada de norepinefrina, mas principalmente a adrenalina. Tá? É importante ressaltar para vocês que a região medular ela possui uma região embrionária diferente da região cortical. Essas células cromafins aqui, gente, elas são corpos celulares de neurônios que não possuem prolongamentos axonais, ou seja, é só o corpo celular do neurônio que está ali. E esse corpo celular não desenvolveu um prolongamento axonal. Por mecanismos evolutivos, ali então cresceram vários capilares, né? Porque aí esse corpo celular produz a catecolamina, a adrenalina, mas já que ele não tem um prolongamento para enviar via sinapse, ele lança na corrente sanguínea. Tá? Então é importante ressaltar que a cortical da suprarrenal, a origem dela é uma origem glandular, tudo bem? Já a medular, que são as células cromafins, a origem dela é uma origem de tecido nervoso, tá bom? E esses tecidos se fundem no desenvolvimento embrionário. Eu vou ter tecido conjuntivo, né, ligando essas células cromafins, e capilares sinusoides e nervos simpáticos. Tá? Então, basicamente, você tem o axônio de um neurônio simpático, ele faz sinapse com o corpo celular da célula cromafim. E a célula cromafim libera o seu conteúdo na corrente sanguínea, tá? Porque ela não tem prolongamento axonal para fazer outra sinapse. Então, a disposição é assim, ó, tá? Um monte de celulinhas aqui, são as células cromafins, tá? Eventualmente eu vejo estruturas, né, fusiformes, que são esses prolongamentos axonais dos nervos simpáticos, e essas células cromafins aqui, ó, vão ser rodeadas por capilares. Então, quando os neurônios simpáticos fizerem sinapses nessas células aqui, elas vão liberar os seus conteúdos aí de adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea, tá? Esses capilares, ó, eles vão todos se confluir e vão se encontrar aqui nessa estrutura. Aqui está a túnica média de uma veia, certo? Que é a veia aí que vai ficar no centro da medula. Essa veia vai levar todo o conteúdo, vai drenar todo o conteúdo secretor das suprarrenais para a circulação sistêmica, tá? Então aqui, ó, células cromafins, aqui células cromafins, tá? E esses conteúdos vão sendo drenados por capilares e vão, aí no final das contas, cair aqui nessa veia central aqui da região das suprarrenais, tá? Agora o pâncreas endócrino. O pâncreas, nós já vimos a parte exócrina dele, né? Agora nós vamos fazer um corte aqui e nós vamos observar que aqui você tem o crescimento de células exócrinas, que nós já vimos, mas você percebe o crescimento de células, elas ficam ilhadas, né, no meio da porção exócrina do pâncreas. E essa ilha de células são chamadas de ilhotas de Langerhans. Nessas ilhotas de Langerhans vão crescer 3 tipos de células, tá? Uma célula vai crescer em maior quantidade e mais na região central, que são as células beta, essas aqui, ó, tá? Essas células beta das ilhotas são células secretoras de insulina e amilina, tá? Mas o que vai nos interessar aqui é a insulina, que é um importante hormônio aí que vai mexer com a glicemia, tá? Aqui na estrutura mais externa da ilhota, tá bom? Aqui, ó, vai crescer uma célula chamada de célula alfa. Essa célula é a célula secretora de glucagon. E, eventualmente, entre a célula alfa e a célula beta, cresce uma célula chamada de célula D, que é a célula secretora de somatostatina, tá?
Então, essas são as ilhotas. E o pâncreas é formado por várias ilhotas. Olha só, aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é porção exócrina. Tá? Tá vendo aqui no centrinho? Isso aqui é uma ilhota de Langerhans. Isso aqui é outra ilhota. Isso aqui é outra ilhota de Langerhans. Aqui, outra ilhota. E assim sucessivamente. É nesse conglomeradinho de células aqui que vão aparecer as células alfa, produtoras de glucagon, as células beta, produtoras de insulina, e as células D, produtoras de somatostatina. Tá? Então, aqui, ó, certo? Eu tenho os ácidos serosos, ou seja, essas estruturas aqui, ó, que vão produzir o suco pancreático, né, o complexo de enzimas. E aqui na região central, ó, nessas regiões centrais aqui, aí sim eu tenho, ó, toda a ilhota de Langerhans com as células aí que vão produzir insulina, que no caso são as betas, essas mais centrais, as alfas aqui que vão produzir glucagon, que são essas aqui mais externas, e eventualmente uma ou outra célula D produtora de somatostatina, tá? Aqui de novo, e você vê que essas células elas estão rodeadas, né? Tem vasos sanguíneos, então esses produtos de secreções delas vão ser liberados em sinusoides pancreáticos. Não vai ter um ducto para enviar para o meio externo, por isso que é uma glândula endócrina, tá? A porção endócrina do pâncreas. Tudo bem, pessoal? Então eu fico por aqui. Era isso que eu tinha para discutir com vocês, essas duas estruturas. Toda essa parte endócrina da hipófise, né, que era mestre, e depois as outras glândulas que vão ter os seus efeitos sistêmicos, mas dependente dos hormônios da hipófise, tá bom? Então eu fico por aqui. Assistam a aula, essa aula cai na nossa prova 2, na teórica. É fundamental que vocês tenham esse conteúdo aqui, tá bom? Eu recomendo que vocês peguem, vão para o laboratório de histologia e vejam essas lâminas. Se não puder fazer isso agora, esperem as provas passarem, mas vão lá, dão uma olhadinha. Com as fotos que eu coloquei aqui na aula, vai ser muito fácil vocês confrontarem e acharem lá no laboratório. Tá bom? Se quiser marcar um horário para fazer uma tarde de estudos, eu terei o maior prazer em acompanhá-los, tá bom? Aí sem o compromisso de prova. Essas lâminas aqui não caem na prova prática, tá? Mas esse conteúdo cai na nossa teórica, ok? Um beijão para todos vocês e até a próxima.